Olá, gente, tudo bem? Vamos agora dar início então ao nosso podcast Você Pode Ser Ouvido. Então, estamos aqui no nosso primeiro episódio com um convidado que vem trazer um testemunho sensacional. Rodrigo Tolotti. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite, tudo bem, Carla? Tudo jóia? Graças Satisfação em tê-lo conosco no nosso primeiro episódio. Vamos trocar uma ideia, porque eu te conheço antes do Rodrigo Tolotti convertido e conheço agora, e eu confesso que são duas pessoas totalmente distintas, assim, Amém. né? Então vamos começar. Quem é o Rodrigo? Certo. Primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Dar glórias a Deus pela vida de vocês, de cada um de vocês, por estar à frente desse ministério, né? E estar podendo levar a mensagem do Evangelho também, em forma de testemunho. Eu creio que através desse canal vidas serão alcançadas. Amém. Através da vida de vocês. E é um privilégio poder estar aqui contribuindo com esse propósito, né? Na primeira gravação. É uma grande responsabilidade também, né? Mas é assim, né? Alguém tem que abrir o caminho. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Alguém tem que estar com o cajado para abrir o mar, né? Alguém tem que estar com o cajado. Então vamos, eis-me aqui, né? Mas então, meu nome é Rodrigo, eu tenho 28 anos, sou casado com a Carol, que está em casa, fazendo a janta. Um beijo, Carol! E o que Deus fez na minha vida, assim, é um milagre, é extraordinário, porque eu não tinha um propósito, eu não tinha um plano, sabe, eu vivia de uma forma... A deriva mesmo. A deriva, e assim, como você falou, é um antes e um depois. Uhum. Né? Então, quando Jesus tocou na minha vida, quando Jesus tocou no meu coração, as coisas realmente se fizeram novas, todas as coisas. E eu não me via com assim, um propósito de vida, e hoje, graças a Deus, eu sinto que o Senhor me deu isso, né? Me deu isso, esse propósito, essa paz, essa virtude, vamos dizer assim, de poder caminhar. Te trouxe para o colo e te mostrou quem é o Rodrigo, né? O filho de Deus, né? Filho, exatamente. Essa paternidade, né? Esse amor. Então hoje eu sou fruto daquilo que Deus faz. Que Deus já tinha preparado todo o seu caminho desde o ventre da sua mãe, né? E o inimigo, ele, sabendo disso tudo, ele vem com ciladas, né? Sim. E se você se sentir à vontade, qual foi, assim, o momento que você caiu a primeira vez? Se fizer uma retrospectiva, assim, da minha vida, eu não tenho que reclamar em relação à família, ao ambiente onde eu fui criado, porque eu creio que as pessoas, elas fazem o melhor que elas podem. Uhum. O melhor que elas têm disponível, elas fazem. Então, a minha família era uma família, né, uma família estruturada, tranquilo, todo mundo erra, né, não tem como julgar, não tem como apontar o dedo nem nada, mas eu cresci em um lar tranquilo, bem estruturado, né, estudei em boas escolas, então não tenho o que me queixar em relação a isso. Mas em algum certo momento eu perdi o foco, né? Eu sempre fui muito atraído, assim, eu era muito atraído sempre por coisas que não podia fazer. O proibido é o mais gostoso. O proibido, né? É melhor. Então, assim, existia eu sempre quis ser da turma da bagunça, essa necessidade de ser aceito, coisas que foram, assim, vão roubando o nosso caráter, né? Vão roubando, assim, aquilo que a gente tem de puro. E por conta disso, de sempre querer ser aceito na galera, ser aceito minhas rodas, desde o tempo da escola, né? Sempre existem as turminhas, né? Sim, as panelinhas. As panelinhas, então eu sempre gostei de estar no meio das panelinhas dos que faziam bagunça, mas eu queria ser o mais bagunceiro de todos, né? Nunca estava contente com pouco. E isso, assim, me fez
me levou a experimentar coisas também que não foram boas para mim. Então, desde muito cedo eu tive contato com bebida, cigarro, e essas coisas foram me levando para um caminho ruim, né? Aquilo começou a se tornar uma realidade na minha vida, e eu era praticamente uma criança, né? E essas coisas foram sendo introduzidas assim na minha realidade. E como que foi dentro da família? Você disse que sempre foi bem estruturada e tudo mais, eu conheço. Como que foi assim eles aceitarem que você estava tipo usando, estava nessa vida louca? Como que era? Tipo, brigavam contigo? Te prendiam em casa? Porque eu conheço relatos de pais que trancam filhos dentro de casa, no quarto e tudo mais. Sim. Como que foi essa relação de pais e filho? É até uma boa questão essa, que a família ela se torna um codependente, né? Uhum. Do usuário, né? Eu não cheguei a falar, né? Mas eu sou um ex-dependente químico e passei por vários processos, e em relação à pergunta, a família se torna codependente. Sofre né? junto. A gente diz que quando um adoece, a família adoece junto. Então isso impacta muito na família. Quando se tem um doente, muitas vezes a família ela não quer ver, né? Uhum. Assim, porque não, isso não acontece na minha casa. Isso é só na casa dos outros. é só na novela, outros, é só no vizinho. Então é algo que, assim, muitas vezes as pessoas também elas não sabem como lidar, né, com uma situação, porque é algo inusitado, é algo diferente, mas a minha família, desde que soube, né, e eu também, um certo tempo, a gente demonstra sinais, né? Eu demonstrava sinais do que eu estava passando, do sofrimento que eu estava enfrentando, né, com a dependência química, e eu apresentava sintomas disso, né? Uma hora começou a ficar evidente, não dava para esconder, né? Porque a pessoa muda o caráter, muda o comportamento, Só rotina. A gente acha que está enganando, né? Mas todo mundo percebe. A gente acha que está enganando todo mundo, mas na verdade não, de forma alguma. E assim, a minha família ofereceu ajuda dentro daquilo que eles podiam me ajudar, né? Vamos tratar, vamos para psicólogo, vamos para psiquiatra, vamos buscar um internamento. Mas como todo bom dependente químico, eu fugia daquilo. Não preciso, né? A hora que eu quiser eu largo. A hora que eu quiser eu não preciso. Ou até mesmo sabia que precisava, mas chegava na hora e não tinha coragem de assumir aquilo. Então eu precisei chegar num estágio de, assim, acredito que não existe fundo de poço, né? Porque sempre você pode cavar mais um pouquinho. O fundo sempre tem um pouquinho. O fundo eu acredito que seja a morte mesmo, porque ali sim é o fundo do poço. Antes disso você tem muita terra para cavar ainda. E cheguei num estágio assim muito ruim, muito depreciativo, assim, né? As pessoas ao meu redor percebiam isso, e ali eu fui pro meu primeiro internamento. Eu fui internado sem, como diz, a força? Seria a força, involuntariamente. Uhum. Então essa primeira vez eu fui internado involuntariamente, fui involuntário, mas foi a melhor coisa que me aconteceu naquele momento. E lá dentro da clínica, você teve alguma experiência com Deus nesse momento? Ou só foi tipo, eu estou aqui no ódio? Como que foi? Em todas as clínicas que eu passei por 4 clínicas, por 4 internamentos. Em todas que eu passei, eu tive certas experiências com Deus, em todas. Porque antes de eu ir para a clínica, eu já estava sendo evangelizado. Então tinha algo dentro de mim que dizia assim, olha, o dia que eu precisar, o dia que eu quiser me libertar disso, que eu quiser sair disso, eu vou ter que ir para a igreja, eu vou ter que ir para Jesus. Que é o único caminho, né? Porque tinha algo que falava nitidamente dentro de mim. O dia que eu quiser sair dessa vida, eu vou ter que ir para os caminhos de Jesus, para os caminhos de Deus. Senão eu não vou conseguir. Uhum. Então lá no fundo eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu só não tinha coragem, não tinha força para fazer aquilo.
né, para realmente ir lá e me entregar. Então eu tive que, talvez eu não precisaria ter passado por tanto processo, não precisaria ter, sabe, porque é muito ruim para nós, né, para nossa própria imagem, assim, não vou falar da nossa imagem para os outros, mas para nós mesmos, né? Ela, Sim. poxa, eu tive que passar por 4 internamentos para eu conseguir me libertar. Talvez eu não precisaria ter passado por nenhum, Uhum. né? Talvez eu não precisaria ter passado por nada disso. Só Mas que eu não daí, conhecia os caminhos, né? só que daí a gente fala de uma guerra espiritual, né? Então é uma coisa que não era nem na tua força natural, né? Era algo Exato. espiritual que estava te forçando. Por quê? Porque Deus tinha um propósito para você, né? Lá atrás Deus já estava tentando, Rodrigo, eu quero usar a tua vida, eu vou alcançar milhares de outras vidas através da tua. E o inimigo não, você vai ficar, vou derrubar. E daí, nas 4 vezes, quando foi o momento que você olhou e falou assim, não, chega, eu não quero mais isso, que foi a virada de chave, porque diz que o fundo do poço só tem uma direção pra gente, né? Olhar pra cima, que é onde a gente encontra Deus, né? Qual foi essa virada de chave pra você? Eu, sinceramente, assim, eu fui virar a chave, eu tive essa virada de chave no meu último internamento. Ali virou uma chave dentro de mim, assim, que são as experiências com Deus que eu tive lá dentro, relacionado à pergunta anterior, né? Uhum. Que em um dos internamentos nesse último internamento que eu passei, olha só, vou contar em breve testemunho aqui. Ansiosa já. E foi assim, eu cheguei, tava super revoltado, não queria aquilo, eu tava pensando em desistir, falei, não consigo, eu já frequentava a igreja, né? Já estava buscando os caminhos do Senhor, mas eu não conseguia, não tinha força. É uma luta espiritual e é uma luta também física, né? Sim. É uma dependência que está instalada dentro da gente, então relacionado com corpo, alma, espírito, que é emocional também, é físico, né? Porque a química faz o teu aquilo. corpo pedir aquilo, né? Aquela Exato. dependência. É como uma sede, né? Tipo assim, eu tô com sede, daqui a pouco eu preciso ir atrás de um copo d'água, né? O corpo pede aquilo como se fosse algo que, se eu ficar sem, eu vou morrer, né? Exatamente, é uma necessidade do corpo, né? E espiritual também, é uma guerra espiritual. Então, nesse último internamento, eu cheguei lá totalmente desamparado. Falei, não quero mais saber de nada. Eu vou desistir de uma vez. E aí, tava deitado no meu quarto que eu tava. De repente, chegou uma galera lá e... foram pegando minhas coisas, minha mala, minha sopa, meu colchão. Não, você não vai mais ficar nesse quarto. E eu, meu Deus do céu, mas o que vocês... estão loucos? O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? Já estava revoltado, saí de lá e tal. Daqui a pouco fui conhecer o quarto meu novo quarto que eu ia, né? Isso Cheguei na clínica? Dentro da clínica, Cheguei lá, toda a galera lendo Bíblia e orando. Então o pessoal estava focado, estava disciplinado, era uma galera que realmente queria uma mudança. Diferente da galera que eu sempre gostei de estar junto, que era a galera que queria bagunçar, essa galera queria mudança. Mesmo dentro da clínica, você tava com a turma da bagunça. Parece que é um para-raio, né? A gente vai querendo sempre ficar ali próximo daquelas pessoas que a gente mais se identifica, né? E não, aquela galera tava focada, eles estavam disciplinados, eles queriam realmente, tinham um propósito. E quando eu me aproximei deles, algo começou a ser gerado. Eu fui confrontado também pelos meus pais, né? Assim, ó, agora chegou, a gente está no limite. Se você não for, nós também abrimos mão. Então, assim, você quer sair daqui hoje? Você pode sair, mas a consequência é tua. Não conte mais com a gente. Então, isso também me despertou. Porque a responsabilidade já era minha, não era mais dos outros, porque eu já não tinha mais como ficar culpando os outros. Porque meu pai, porque minha mãe, porque o vizinho, porque eu não, acabou isso. A responsabilidade da recuperação é minha, não é do outro. Né? Talvez coisas que foram acontecendo que me fizeram ir para aquele lugar.
Mas eu não tinha consciência daquilo, mas a partir do momento que eu tenho a consciência daquilo, eu sou responsável pela minha recuperação. Eu já não posso mais ficar me apoiando nos outros, né? Eu sempre com uma bengala ali, não, porque o relacionamento não deu certo, porque eu reprovei na escola. Não, eu sou responsável pela minha recuperação. E daí, nesse momento que você encontrou essa turma lendo a Bíblia e tudo mais na clínica, o que aconteceu? Inclusive, sim, foi algo bem diferente. Acredito que nunca tinha acontecido isso lá dentro. A gente começou até a fazer um grupo de oração. A gente começou num quartinho, lá embaixo, o último quartinho que tinha na clínica. E a gente formou esse grupo e esse grupo começou a crescer. Era uma clínica que tinha aproximadamente umas 60 pessoas. E tinham dias que tinha lá 30, 35 pessoas nessa Só corrente, mover. nesse mover ali. E realmente assim, virou uma chave, deu um estralo. E as coisas foram diferentes, sabe? Dentro de mim. Uhum. Então, as clínicas de reabilitação, as casas de recuperação, elas foram necessárias para mim. Foram necessárias para assim, para que eu saísse daquela condição que eu estava. Todas elas foram uma bênção. Porém, eu entendi que sem Jesus não há libertação por completo. Porque, eu parei de usar droga, mas eu continuo sendo uma droga de pessoa. Então, sabe, eu preciso ter o meu caráter transformado, eu preciso ter o meu emocional transformado, eu preciso de Jesus. Sem Jesus não existe uma libertação Porque se você não tivesse esse momento com Jesus, você estaria na quinta, na sexta, na sétima internação, né? Tipo, e graças a Deus que você teve o apoio da sua família, né? Que seus pais tiveram a postura de, chega, Sim. Né? Porque muitos pais, muitos familiares passam a mão e falam, coitadinho, é uma vítima, Sim. né? Tipo assim, não, a gente precisa se posicionar também como pais porque nós somos responsáveis, espiritualmente falando, pelos filhos. Sim. Eles, talvez com consciência ou sem consciência, fizeram isso, glória a Deus, glória né? Glória a Deus. Porque foi o momento que você olhou e falou assim, poxa, agora eu preciso tomar minha decisão. Aí foi onde Jesus veio e falou assim, opa, o terreninho ali tá fértil, vamos, né? E depois disso você saiu da clínica, aí qual foi o próximo passo? Igreja, Bíblia, oração, me afastar de pessoas, me afastar de lugares. Aquela galera já não é mais minha galera, aqueles lugares já não são mais para mim. É uma nova vida, é uma nova mentalidade. E assim, crendo também que o Senhor faz, não é na minha força, não é no meu jeito, é no tempo dele, né? É no tempo dele, eu tenho que entregar, porque eu sozinho não consigo. Outra estratégia também que eu utilizei muito foi de ter pessoas ao meu redor que também estavam me ajudando. Pessoas ao meu redor que também estavam caminhando para o mesmo propósito. Né? Pessoas, inclusive, que congregam na igreja, líderes hoje, amigos, irmãos, né? Pessoas que eu pude contar, pessoas que oraram por mim, pessoas que abriram as casas delas para mim, sabe? 11 horas da noite, cara, precisa de ajuda, me recebe. Então, quando eu quebrei esse orgulho, eu percebo que isso foi crucial. Foi crucial. Eu tinha medo, não queria incomodar, não queria atrapalhar, eu achava que os outros não tinham nada a ver com meus problemas. A partir do momento que eu comecei a falar, a expor, as coisas começaram a ficar mais leve, comecei a realmente ser curado, sabe? Não, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Não que tão importante quanto o apoio familiar, o apoio de amigos, né? Também é. Porque eu tenho muito comigo aquela frase que os lugares que a gente frequenta dizem muito sobre o nosso propósito, né? Sim, então não faria sentido se você saísse da clínica e continuasse com seus amigos da loucura, né? E daí você fala assim, nossa, encontrei Jesus lá na clínica, eu senti uma presença, vi uma luz, então você tá louco, você tava alucinado, era mais o que você usou, divide com nós, né? Mas a partir do momento que você saiu e foi para uma igreja e conheceu pessoas que estavam dispostas a ajudar, né? Porque eu acho que hoje, além da família, é o único lugar que a gente possa receber uma ajuda, assim, espiritualmente falando, que nos impulsione, né? Sim, Porque, e mesmo assim, muitos ainda têm a tendência a cair, porque justamente por causa do orgulho, né? Não vou incomodar, não vou pedir ajuda e tudo mais. Né?
E depois desse mover todo, você já recebeu ajudas. O Rodrigo hoje, ele tem ajudado outros que passaram por isso, que estão passando por isso? Ele tem sido suporte para outras pessoas? Tem até uma passagem que diz que não se pode esconder um candelabro debaixo de uma cama, né? Você não pode acender um candelabro e botar ele debaixo da cama, ele seria inútil, né? Sim. Então, tudo que eu faço é para honra e glória de Deus, né? Não é nada para mim. E outra, eu mesmo, assim, não tenho nada a oferecer, né? Mas é um vaso, né? Exatamente, a gente tem que... É aquele eis-me aqui, né? O Senhor me usa. Envia-me a mim. A gente tem que estar sempre cheio para transbordar. Porque se eu não tenho nada para entregar para o outro, glória a Deus, vai ter o tempo de eu me encher, vai ter o tempo de eu derramar. Vai ter o tempo de eu me encher e o tempo de derramar. E hoje a igreja que eu congrego... Não. A igreja que eu congrego hoje tem toda sexta-feira um ministério que é voltado para pessoas com defeitos de caráter, desvios de caráter, pessoas com compulsividade, vícios, adicção. Então a gente está junto nesse ministério e através do nosso testemunho, através daquilo que a gente aprendeu na vida, a gente pode ajudar o próximo, né? E não só dentro da igreja, porque é muito fácil ser cristão dentro da igreja, mas muitas vezes nos lugares onde eu passo também, que eu vejo que as pessoas estão enfrentando esse desafio, eu busco falar daquilo que Deus fez na minha vida. Justamente eu estou aqui para falar do que Deus fez na minha vida, para trazer uma esperança, né? Porque quando eu estava lá no fundo do poço, no meu fundo do poço, eu não via uma esperança, né? A minha esperança era nas pessoas que tinham se libertado disso, que Deus tinha libertado. Então, assim, eu busco ser esse canal de bênção na vida das pessoas, de dizer, tem um jeito, não é o fim, sabe? Olha o que Deus fez comigo. Então, é o mesmo Deus, Ele vai fazer na sua vida, sabe? Esse mesmo Jesus que me tocou, que me resgatou, me libertou, Ele vai libertar a sua vida também. É o mesmo Deus. E hoje, qual o conselho que você pode dar para quem está passando por isso? Porque, igual você disse, é aquela coisa, eu tô sofrendo, mas eu não consigo sair, a família tá sofrendo junto. O que depois de tudo que você passou, olhando para trás, hoje, qual que é o conselho que você pode dar? Eu acredito muito que o primeiro passo, ele é admitir, dizer, eu preciso, eu tenho um problema, a gente não é culpado daquela situação que a gente está, muitas vezes não é isso, não é a gente se sentir culpado, mas é realmente admitir, a gente entender que a gente tem um problema. Esse é o primeiro passo, a quebra do orgulho, né? Um coração orgulhoso, o Senhor, ele não tem espaço para trabalhar. Então, o primeiro passo seria, assim, que eu acredito, que seria admitir que eu tenho um problema e buscar o Senhor, porque a partir do momento que a gente busca o Senhor, as coisas elas naturalmente acontecem. Mateus 6,6, né? Não existe, não tem como a gente estar na presença de Deus e a gente ser da mesma forma, né? Porque o Espírito de Deus, ele nos convence, ele nos mostra muitas vezes aquilo que a gente está fazendo e que não está sendo bom para nós. Então, depois que eu quebro aquele orgulho, aquele meu coração de pedra, que eu não preciso de ninguém, que o jeito que estou fazendo está certo, eu admito que eu tenho problema, eu admito que eu tenho uma questão que eu preciso melhorar, eu preciso buscar os caminhos de Deus, eu preciso buscar estar na presença de Deus, eu preciso entregar aquilo que está dentro de mim, eu preciso me esvaziar do que há em mim e buscar o que é de Deus, porque do meu jeito as coisas não acontecem, do meu jeito não vai dar certo. Então, eu preciso buscar aquilo que Deus quer para a minha vida. Então, assim, fazendo esses dois passos, eu acredito que o resto ele flui de uma forma natural. O arroz com feijão, né? Arroz com feijão, não tem mistério. Quebra do orgulho, pedir ajuda e buscar
os caminhos buscar do o Senhor. caminho de Deus. Claro, né? Isso que a gente também, isso que eu comentei também, de se afastar das pessoas que não estão nesse mesmo propósito, né? Não frequentar lugares, eu não preciso ir lá no barzinho, eu não preciso ir lá no posto de combustível, não, sabe? Esses lugares já não me Assistir convém alguma mais. coisa que não Eu não preciso convém. mais ficar assistindo, me alimentando, né? De coisas que não fazem mais parte daquilo que eu estou buscando. Ah, é uma nova mentalidade, é Uhum. uma nova maneira de viver, é uma nova visão. Então, o passo é a gente decidir mudar, quebrar o orgulho e mudar a nossa fonte de alimento, né? Exatamente, Mudar onde a gente vai buscar. exatamente. Bem Show isso. de bola. Obrigada, Rodrigo, pela teu testemunho de vida. Como eu falei, conheci antes e conheço agora e com certeza dá para ver que Deus tem um propósito avassalador Glória a através da sua Deus, glória a vida, que Deus. esse vaso está já derramando, Amém. né, o que o Senhor tem. E assim, estamos abertos para quem foi tocado pelo testemunho do Rodrigo, se quiser conversar, trocar uma ideia com o Rodrigo, pedir ajuda, ou para quem for, né? Assim, o primeiro passo, admitir que precisa de ajuda, né? Isso mesmo. Ah, mas eu não quero ir para a igreja. Não, a gente não está pregando igreja aqui, né? A gente está mostrando o caminho para a salvação. Né? Nós não estamos pregando placa de igreja, nós não estamos falando, você tem que ir na A, na B, na C. Não, a gente está mostrando que o caminho é admitir e buscar ajuda, né? Sim. E eu acho que o único que pode nos ajudar 100% é o Senhor. Sim. Então, Verdade. muito obrigada pela participação, ficamos felizes pela tua presença e logo tem o próximo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Show de bola!